Olá, turma do sétimo ano, como estão vocês? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma aula de educação ambiental? Então vamos lá, gente, vamos acompanhar aí a nossa continuidade, né, do nosso assunto referente ao estudo da educação ambiental, tá bom? Então acompanha aí com o professor. E olha só, pessoal, eu gostaria só de lembrar para vocês, tá, que em caso de dúvida, o que é que vocês fazem para tirar dúvidas aí com o professor, tá certo? Vocês têm aí como enviar para o professor através do e-mail, do WhatsApp, né? O WhatsApp privado também, né? Do professor, o WhatsApp da nossa sala do sétimo ano, que a gente tem com a participação de todos, tá? Podem também enviar para o site do colégio, tá? Que a coordenação envia para a gente. Então, existe várias maneiras de vocês tirarem dúvidas. Então, o professor deixa para vocês, né, o e-mail, que é o gmail.com, e o WhatsApp vocês já têm, faz parte, né, do WhatsApp do nosso grupo, da nossa sala do sétimo ano. Mas está aí, é o 98867-5940. Então, em caso de dúvidas, tá certo? Manda para o professor, que na aula seguinte o professor esclarece todas as dúvidas de vocês. Lembrando que o nosso assunto de educação ambiental, ele não faz parte do nosso livro didático. Portanto, então, esses assuntos, né, que o professor traz para vocês é referente a diversas pesquisas, né, que o professor, né, traz para vocês e mostra, né, explicando detalhadamente esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. Então, gente, como o professor havia prometido para vocês, a gente trouxe um exercício para que a gente possa aí, né, fazer uma espécie de revisão, né, do que nós já vimos até agora, tá, sobre educação ambiental. Então, é importante que vocês copiem esse exercício no caderno, tá, e procurem entender a explicação do professor, porque é assunto a avaliação, tá bom? E no final dessa aula, gente, eu vou deixar aí um joguinho maravilhoso para vocês possam confeccionar e brincar, né? Aproveitar aí esse período de pandemia, onde toda a família ela está, né, em isolamento social, e aí pode todo mundo participar respondendo às atividades, né? E esse joguinho que é maravilhoso, vocês vão adorar. No final da aula, eu deixo tudo para vocês. Então, pessoal, acompanhe comigo aí a leitura da primeira questão do nosso exercício, tá certo? A educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, habilidades e conhecimentos relacionados com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, sempre considerando a qualidade da vida humana, né, e que deverá sempre ficar vinculado aos processos de ensino, né, e aprendizagem nas escolas, tá certo? Por isso que a gente traz sempre a questão, né, para todos vocês, de todas as turmas, tá, sobre educação ambiental. Então, a partir desse contexto, são princípios básicos da educação ambiental, exceto, tá? Analisem as questões. A. Vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. B. Controle sobre manipulação dos problemas ambientais nas escolas. C. Garantia de continuidade e permanência do processo educativo. E D. Permanente avaliação crítica do processo educativo, tá? Então, dessas questões, gente, a única que a gente pode assinalar aí é a alternativa B, tá? Então, a gente não tem como manipular, né, os problemas ambientais nas escolas. A gente tem que ir para o coletivo, né, na sociedade como um todo. A gente tem que trabalhar com a comunidade e com todos os envolvidos também fora da escola, não só dentro da escola. Por quê? Porque é como eu digo a vocês, vocês são multiplicadores, tá certo? Tudo que vocês aprendem referente, né, à questão do meio ambiente, vocês levam para casa, vocês levam para os amiguinhos
né, do prédio de onde vocês moram, da rua onde vocês moram, tá certo? Então, tem que ser discutido como um todo, né? Nas associações, nos clubes que vocês frequentam com outros amiguinhos. Então, a gente tem que realmente sempre relacionar a educação ambiental como um todo, tá certo? Então, vamos para a segunda questão, gente. Segunda questão ali, olha aí, ó. Julgue o próximo item referente à educação ambiental. Olha, o processo de educação ambiental deve ser iniciado e finalizado integralmente nos ambientes formais de educação, pois é neles que os cidadãos aprendem, que desde os primeiros anos escolares, né, a mudar atitudes e a formar uma nova consciência quanto à relação sociedade e natureza. E na primeira questão, como a gente falou, adianta a gente trabalhar isso só dentro de sala de aula? Não, não é verdade, gente? Então, é errado a gente afirmar que só na escola a gente consegue, né, ter, né, essa questão ligada ao meio ambiente, ligada à educação ambiental, tá certo? Que conscientize, né, só os alunos, né, aquela comunidade escolar, né, e deixar o entorno, né, de fora dela, tá, dessa discussão. Não adianta. A gente tem que aprender, e aquilo que a gente aprende dentro de nossa sala de aula, a gente tem que levar primeiro para dentro da nossa casa, tá certo? Conversar com nossos irmãos, com os nossos pais, né, com nossos tios, avós, enfim, né, todos que fazem parte aí, né, da casa de vocês. E levar também para os amiguinhos, não é verdade? Que estão em torno de vocês. Então, como vocês são agentes, né? Como a gente sempre diz em sala de aula, vocês são agentes de educação ambiental. Então, vocês levam, vocês transformam, tá certo? Tudo que vocês aprendem, tá? Dentro do colégio para fora do colégio, tá bom? Então, vamos ver aí o próximo item para a gente também julgar aí referente à educação ambiental. Olha só, a educação ambiental deve incentivar a sociedade e as empresas quanto à reciclagem da maior quantidade e variedade de resíduos possíveis, né, de resíduos possível, com fins de diminuir os impactos nocivos, né, da produção de lixo e também evitar o desperdício de matéria-prima. Não é verdade? A gente pode economizar bastante recursos naturais e energia quando a gente recicla. E vai ser também tema, né, de próximas aulas referente à educação ambiental. Então, a gente tem que falar que é correto, é certo, não é verdade? Então, isso tudo que a gente comenta aqui, isso tudo que a gente traz de informações para vocês, tá? Procurem realmente ser multiplicadores, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a quarta questão. São ações, né, para se conseguir implementar a educação ambiental para a população, tá? Exceto, olha aí, ó. Muito bem, então vamos ver aí. Quando a gente tem a capacitação de agentes multiplicadores, ou seja, de vocês, né? Tudo isso que a gente faz em sala de aula, né, é voltado a capacitá-los e vocês serem esses multiplicadores. Então, isso é importante, gente, para o trabalho de educação ambiental. Já na B, a gente fala aí que inclusão de disciplinas de educação ambiental na educação formal, tá certo? Na C, a gente tem promoção e articulação entre os setores públicos, privados e comunitários. Olha como é importante envolver toda a sociedade, não é? Tanto civil organizada como ONGs, né? ONGs, o que são ONGs? Às vezes a gente fala, mas a gente não para explicar, né? Que é uma organização não governamental, tá certo? Ela é gerida, né, por cidadãos comuns, tá certo? E essas ONGs têm objetivos, vamos aí dar um exemplo voltado ao meio ambiente. Por exemplo, reciclagem. A gente pode ter uma ONG, tá certo? Envolvendo toda a sociedade civil, envolvendo também, tá certo? Setores públicos, privados, comunitários, enfim, a ONG, ela faz tudo isso aí. Então, trabalhando com reciclagem, ela tenta o quê? Diminuir o desperdício de matéria-prima. Então, ela está ajudando com o meio ambiente. Então,
é uma ONG com pessoas que estão direcionadas à preservação do meio ambiente, trabalhando com a reciclagem. É muito importante isso aí. E a D, né? Veiculação de campanhas educativas e mobilização comunitária. É o que nós vamos fazer quando a gente voltar desse período de epidemia, tá? de estarmos aí no isolamento social. Inclusive, nós tentamos fazer isso com a nossa primeira prova. Lembra que a gente passou umas atividades em grupos? Uma delas, tá certo? O professor pediu para vocês prepararem cartazes para a gente colocar lá na entrada do colégio, para quando os demais coleguinhas forem chegando de outras turmas, tá? A gente poder transmitir aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, entregar também alguns panfletos falando sobre a necessidade, por exemplo, vamos nos lembrar aí, a gente pediu sobre materiais que contaminam, né, o solo, a água, né, enfim, contamina o meio ambiente. Se eu não me engano, a gente pediu aí sobre os metais pesados encontrados, por exemplo, no descarte das pilhas, não é verdade? Das baterias de celular. Então, existem hoje, né, obrigados por lei, empresas que recolhem esse material nocivo, tá certo? Ao meio ambiente. E a gente até pediu para que quem tivesse em casa não jogasse no lixo, não é verdade? Não descartasse no lixo comum. Por quê? Porque vão para às vezes, lixões que vão contaminar o solo, o subsolo, e vai trazer consequências graves, tá certo? Então, nós vamos ter aí essa campanha educativa, né, ligadas em vários setores, né, em várias áreas ligadas ao meio ambiente, tá certo? Mas aí qual seria a resposta? Seria a B, né? Isso não adianta só incluir como disciplina, tá certo, na educação formal. A gente realmente tem que trabalhar como a gente acabou de falar, tá certo? Fazer campanhas educativas de mobilização comunitária, né? Promover articulação entre setores públicos e privados, envolver toda a comunidade, tá certo? E vocês, tá, que estão se capacitando, que são esses agentes multiplicadores, tá bom? Então vamos para a quinta questão, gente. Julgue o item referente à educação ambiental, tá? A qualidade da educação ambiental de um país é proporcional à sua riqueza, concentração de riqueza, tá? Aí fala aí, ó, dos Estados Unidos da América, por exemplo, né, que tem como pilar de sua economia a educação ambiental e a adoção de políticas de preservação e uso racional de recursos naturais. Isso é mentira, isso aí, ó, é errado, é falso, tá certo? A maioria dos países desenvolvidos se negam, tá certo? Por exemplo, a reduzir o nível, né, através da industrialização de poluentes do ar, tá? Da água, do solo, tá? E os Estados Unidos não fica de fora, não. Muitas vezes é discutido, tá certo, em agendas onde envolve todos os países para discutir os problemas mundiais pelo mundo, e um dos exemplos negativos é os Estados Unidos da América, tá certo? Eles só pensam, né, no que a gente chama aí do capitalismo selvagem, não se preocupam, né, com a questão ambiental, tá certo? Existem países que já sofrem consequências gravíssimas, tá certo? Referente a esse grande crescimento, né, e a exploração industrial. Vamos dar exemplo aí, o Japão, né? Tem épocas do ano no Japão que até para respirar numa cidade é difícil. Ela fica tomada de poluentes, você mal consegue enxergar, tá certo, a 1 metro de você, porque realmente a poluição do ar ela é muito grave, tá bom? Continuando, gente, vamos para a sexta questão, né? Inclusive está errado ali, ó. Vamos voltar quarta, quinta, aí seria a sexta questão, está repetida a quinta, né? Mas tudo bem, o que importa é o enunciado da questão, ok? Vamos lá. As ações a seguir representam proximidades conceituais entre a educação ambiental e a educação crítica, tá certo? À exceção de uma, vamos assinalar qual seria aí essa exceção, tá certo? Vamos ver aí, ó. Educação como mediadora de interesses em conflitos.
Os problemas ambientais são mediados pela dimensão naturalista. C. Distanciamento entre teoria e prática no cotidiano. D. Educação como emancipação. E. Percepção das relações existentes entre educação, sociedade, trabalho e natureza. Bom, gente, a resposta certa seria C, tá certo? Existe sim um distanciamento muito grande, né, na questão teórica e prática do nosso cotidiano. Muitas vezes, tá certo? A gente sabe que é errado e termina fazendo. Vamos dar exemplo. A gente às vezes vai escovar os dentes, não é verdade? E aí deixa a torneira aberta na hora que está escovando os dentes, não é verdade? E aí há um desperdício de água. Então, a gente tem que ter realmente não um distanciamento entre teoria e prática, a gente tem que ter uma interligação, ou seja, uma ligação muito forte em sabe o que é certo e fazer o que é certo. A gente, às vezes, sabe o que é certo e faz o que é errado. E aí a gente foge completamente, tá, da educação crítica. Então, quando a gente vê algo errado, a gente tem que falar, a gente não pode ficar calado. Então, uma pessoa, por exemplo, tá, que está contaminando ali uma área, jogando lixo, né, a céu aberto, por exemplo, e sabe que ali vai se criar vários vetores que vão trazer doenças, né, na sua rua, na sua comunidade, né, através dos vetores. O que são vetores? Por exemplo, são os roedores, os ratos, né, que transmitem doença, as baratas, tá certo? E outros insetos nocivos que vão trazer doenças, né? Então, gente, a gente tem que ter realmente este cuidado, tá bom? Vamos para a 7ª questão, ok? Não é a 6ª, a 6ª seria a 5ª. Com relação à história da educação ambiental, no Brasil, assinale V para verdadeira e F para falsa. Nós vimos anteriormente, tá certo? A gente estudou sobre a década de 60, a década de 70, a década de 80, tá certo? Então, olha só, em meados de 1980, a educação ambiental adquire caráter público no campo de saber e de ação política. Então, se começou realmente, inclusive a nossa Constituição, né, que começou a se preocupar politicamente com as questões ambientais, tá certo? Portanto, seria verdadeiro, ok? Se vocês forem revisar o nosso assunto das aulas anteriores, vocês vão verificar que realmente é uma alternativa verdadeira. Agora, olha só, no Brasil, a educação ambiental se caracteriza principalmente pelo papel ativo das universidades na articulação com as políticas públicas. É só as universidades? Não são só as universidades. Nós falamos aí a participação da comunidade através também de ONGs, organizações não governamentais. Então, portanto, não são só as universidades. Nós, por exemplo, trabalharemos sim, né, com ações educativas na área de educação ambiental. E nós não somos universidades, nós somos, né, do ensino formal, nós somos um colégio, tá, de formação do ensino infantil, do Fundamental 1 e 2 e do ensino médio. E nós também trabalhamos. Portanto, seria falsa, tá certo? Essa alternativa. E a última, né, a terceira, né, fala da questão, a Política Nacional de Educação Ambiental é a primeira no gênero na América Latina. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, de fato, tá certo? Ela é pioneira, tá certo? Nos países latino-americanos, tá certo? E o Brasil não fica atrás. Portanto, também ela é verdadeira. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Onde é que a gente encontra? A gente encontra na alternativa D, ok? Tá todo mundo entendendo, gente, a explicação do professor? Tá legal? Manda um comentário para mim, gente. Mal vocês falam comigo, tá certo? Eu gosto quando vocês interagem com o professor, eu gosto quando vocês realmente mandam, né, alguma avaliação também da nossa aula, se está boa, se o professor está explicando muito rápido, se o professor não está explicando legal, tá? Eu preciso dessa interação de vocês. Eu preciso que vocês tragam para mim também sugestões, tá bom? A gente tem um aprendizado, gente, como um todo,
Não é só o professor que transmite informação, o professor também aprende com vocês, tá certo? Então, o aprendizado, ele é em conjunto, tá bom, gente? Então, eu espero mais a participação de vocês. Mas vamos continuar? Vamos para a 8ª questão, ok, gente? Vamos lá. Então, tá aí, ó, uma figurinha onde o rapaz está em dúvida onde descartar, tá certo? Esses resíduos que está aí na mão dele. Ele vai jogar no verde, vai jogar no azul, vai jogar no amarelo, vai jogar no vermelho, mas aí, cada cor representa que tipo de resíduo para ser armazenado, para ser descartado, tá certo? Então, é onde vem aí, ó, para a coleta seletiva, ou seja, a gente vai selecionar, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá certo, gente? Porque quando a gente for trabalhar, né, não só dentro como fora, né, do nosso colégio, a gente vai trabalhar também com esse tipo de material para a gente ajudar, tá certo? Na coleta seletiva é muito importante, tá certo? Então vamos lá. Então, para a coleta seletiva de lixo, os resíduos orgânicos de plásticos, de papelão e de vidro são respectivamente descartados em cesto de cor. Quais cores, gente? Será na A, verde, amarelo, azul e marrom. B, amarelo, vermelho, marrom e azul. C, marrom, vermelho, azul e verde. D, vermelho, verde, amarelo e azul. Bom, gente, para poder eu trazer essa resposta para vocês, eu sei que nem todo mundo vai estar lembrando, mas eu sei que muitos já viram, né, em séries anteriores, tá? E se lembram de algumas cores, tá bom, gente? Então, vamos lá. O professor trouxe para vocês, adiantou, né, já que é uma questão que a gente está trazendo agora, e trouxe para vocês o seguinte: para armazenar papel é na cor azul, plástico na cor vermelho, tá certo? Na cor vermelha. Vidros é verde, metais amarelo. Então, respondendo a alternativa para o que o professor não precise ler, né, todas essas cores que estão aí, porque está disponível para vocês, né, para que vocês possam memorizar todas essas cores aí, para que, principalmente as principais delas, não é verdade? Que a gente usa bastante, tipo o vidro, os metais, plástico, papel, tá certo? A gente não tem materiais radioativos, não tem resíduos perigosos, às vezes sim, às vezes a gente tem, mas é muito difícil, tá certo? Então, é importante, o resíduo orgânico, que é tão importante, tá? A gente pode utilizar os resíduos orgânicos aí, por exemplo, para adubar plantas, a gente pode trabalhar, mas a gente vai ter uma aula só para isso aí, tá, gente? Depois a gente vai ter uma aula. Mas vamos responder aí. Então, qual seria? Ok? Qual seria? O plástico seria vermelho, não é verdade? E o papelão? O papelão seria que cor, gente? Hein? Muito bem, então tá aí. Então, qual seria a resposta, hein, gente? Qual seria? Vamos lá. Seria do papel, seria azul, né? Qual seria o amarelo, o azul? Enfim, vamos ver aí, ó. Papelão e vidro, tal. Então vamos ver. Qual seria a sequência correta? Qual seria a sequência correta? Seria a alternativa D, não é verdade? Então vamos ver aí, ó. Plástico, né? Papelão e vidro, né? São descartados aí nos cestos. Então vamos ver. Então vocês têm aí as respostas, tá bom? Vou me prender muito não, porque como eu falei, a gente vai ter uma aula só sobre isso aí, ok? Seguindo, gente, dando sequência aí para vocês, a 9ª questão. Uma empresa de mineração, olha só, foi autuada por descartar rejeitos perigosos, tipo metais pesados, tá? Em um lixão clandestino. Olha só, gente, olha o perigo, que agressão a gente, né? Seres humanos, animais, né? Micro-organismos, a nossa água, enfim, aos recursos naturais, na verdade, né? As plantas, tá? Então, essa empresa, ela precisa, né, ser autuada. Então, vamos ver aí as afirmações abaixo. Bom, não houve disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, né? Que deveriam ter sido distribuídos de maneira ordenada, tá?
em um local adequado, ou seja, em um aterro adequado para estes fins, ok? 2. Os rejeitos deveriam ter sido sujeitos, tá, à destinação final ambientalmente adequada, como já falou na 1, mas também que pudesse haver uma reciclagem. É importante, não é verdade? Sempre reciclar. Por exemplo, existe um metal chamado mercúrio, que ele poderia ser reciclado, tá certo? E é um metal altamente perigoso e nocivo, né, à saúde dos animais. E nossa também. E terceiro, a empresa está sujeita às penas previstas em leis, né? O que? A questão dos crimes ambientais. Existe a lei, como eu falei, a gente falou também, né, da promulgação da nossa Constituição na década de 80, em 1988, e que se criou e vem até hoje se aperfeiçoando, né, as leis referentes a crimes ambientais, ok? Porque não deu aí disposição final ambientalmente, né, adequada. Então ele falou que aí, ó, a empresa está sujeita às penas previstas em lei de crimes ambientais por dar disposição, né, por dar disposição final ambientalmente inadequada a resíduos perigosos. Ora, se ele colocou aí, pessoal, em um lixão clandestino, ele não foi adequado, foi inadequado. Esses resíduos são perigosos. Portanto, as 3 alternativas, tá certo, estão corretas. A 1, a 2 e a 3. Portanto, a resposta seria a alternativa A. Vamos para a próxima questão, gente, onde vocês estão vendo aí a 9 é a 10, né? A gente viu que houve aí uma falha, né, nessa questão. Mas tudo bem, como eu falei, o que importa é o enunciado. Então vamos lá. O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies, né, que aqui vivem. De acordo com o IBGE, tá certo? 3 problemas. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá bom, gente? 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil, né, de acordo com a pesquisa do IBGE. Então, a gente vai marcar a alternativa que indica esses problemas, ok? Então, vamos ver. Poluição do solo, poluição atmosférica e contaminação por metais pesados. B. Contaminação por metais pesados, desmatamento e caça. C. Poluição atmosfera, queimadas e caça. D. Assoreamento, desmatamento e queimadas. Olha só, terrível. D. Queimadas, poluição do solo e contaminação por metais pesados. Então, dessas alternativas, gente, vocês marcariam qual? Qual? Eu marcaria a D, porque é a alternativa da qual o IBGE aponta como os 3 maiores problemas, né, relatados no Brasil, problemas ambientais. É o assoreamento, o desmatamento e as queimadas, tá certo? Bom, gente, como ocorre o assoreamento? É preciso o professor explicar um pouquinho para vocês entenderem como ocorre o assoreamento. Bom, gente, nós vamos estudar e nós vamos acompanhar em loco, ou seja, nós, quando passarmos aí todo esse problema que a gente está vivendo, né, dessa pandemia horrorosa, a gente vai a campo fazer certos estudos, tá certo? Então, para que os rios eles possam ser preservados, tá? Eles têm que ter a preservação da mata às suas margens, chamadas matas ciliares, tá? Por quê? Vai evitar a erosão do solo e vai evitar com que toda a areia ao entorno deste rio, tá certo? Ou desse manancial de água, ele vá para dentro desse manancial de água, fazendo com que a água ela deixe de existir, tá? Ou se tinha uma certa profundidade, tá? Que você tinha mais água, ela diminua. Então você tinha isso aqui, essa lâmina de água, e de repente foi tanta areia devido por exemplo, a esse desmatamento, que ó, o nível de água começa a fazer isso. Ó. Aqui é a areia, aí a areia ó, começa a subir, 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 subir. O que era fundo ficou raso, ou
sumiu completamente porque foi assoreado, tá certo? Então é preciso, né, a conservação em todos os sentidos. Então assoreamento é isso, tá certo, gente? Então vamos para a 11ª. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes ao acúmulo de sedimentos, que é o que a gente está falando, que é o assoreamento nos ambientes aquáticos, tá certo? Desencadeando aí obstrução dos fluxos de água. Isso acontece, já vem acontecendo, tá certo? Na maior bacia hidrográfica do mundo, né? A bacia amazônica, onde existem vários afluentes, né? Onde o transporte ele é feito por embarcações, mas tem certos locais, em alguns rios, né, que já não é possível passar embarcações, por exemplo, transportando minério, carvão, enfim, alguma matéria-prima para a indústria ou até a própria população, porque não consegue devido justamente à diminuição desse fluxo de água devido ao assoreamento, tá certo, gente? Então, qual seria a resposta da 11ª, que vocês estão vendo aí, que é a 10ª, né? Na verdade, se a gente for seguir, né, a sequência é a 11ª. Seria a desertificação na A, B, poluição marinha, C, assoreamento, D, desmatamento, E, degradação do solo. Seria qual? A gente está falando o tempo todo sobre isso aí. Seria o assoreamento. Então, eu trouxe para vocês, né, para que vocês possam anotar essa observação, tá? Alguns comentários, tá? Tá aí da 10ª questão, que no caso aí é a 9ª, tá certo? Que de acordo com o IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. E os mais relatados são queimadas, desmatamento e assoreamento. Tá bom, gente? E também, para complementar sobre esse assunto, que é a 10ª questão aqui, que a gente sabe que é a 11ª, mas vamos colocar aqui a 10ª. Assoreamento é um processo que leva ao acúmulo de sedimentos nos cursos d'água. Esse problema geralmente é desencadeado pela ação humana, tá certo? Então, ficou bem explicado aí, gente. Eu gostaria que vocês anotassem com carinho no caderno, porque isso aí, gente, é assunto, tá, para nossa avaliação, tá bom? Vamos lá, gente, vamos seguir. Vamos para a 12ª, aí uma questão aí que caiu num vestibular. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar, mais problemas de agressão ao meio ambiente. Vem, primeiro, destruição da biodiversidade. 2, erosão e empodrecimento dos solos. 3, enchentes e assoreamentos dos rios, tá? Porque vai levar muito sedimento, tá certo? Para os rios. Desertificação. Então, uma área que não tem mais vegetação, não tendo mais vegetação, interfere, por exemplo, num período de chuva, e aí vai ter uma área desertificada, né? E a quinta, proliferação de pragas e doenças. Então, assinale a alternativa que melhor representa os impactos consequentes do desmatamento, tá certo, gente? Então, vamos ver aí. Qual seria a alternativa? Todas. Todas as alternativas. A 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Tudo isso aí está ligado aí, tá? Por um impacto muito negativo, que é um dano que você causou ao meio ambiente, que foi o desmatamento, tá certo? Então, dúvidas? Nenhuma dúvida? Todo mundo entendendo o assunto? Vamos para a próxima questão? Então, vamos lá, gente. Tô doido para chegar no joguinho. Antes, eu gostaria de falar para vocês aí, o desmatamento pode desencadear todos, olha, os impactos ambientais citados na questão. Então, como eu falei, 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Já foi bem explicado, tá bom? Vamos lá, próxima questão, gente. Aí diz a 12ª, mas a gente sabe que é a 13ª. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado, né, em nosso país. A gente viu, por exemplo, agora, quem acompanhou os noticiários, né, os jornais, a gente viu que em março foi aí um recorde. Vários países, até por satélites, denunciaram às autoridades brasileiras esse avanço,
tá, do desmatamento na floresta amazônica. E as queimadas é um dos processos, né, que para poder haver aí a exploração, né, da pecuária, né, da agricultura, enfim, tudo isso muito negativo, né, para o nosso país, para o nosso meio ambiente, tá? Então, o que é que vai acontecer, gente? Vamos marcar aí o que não indica uma consequência da queimada, tá certo? O que é que não indica? Bom, quando se queima, morrem os micro-organismos que vivem no solo, aumenta a poluição atmosférica, diminui os nutrientes do solo, aumenta os riscos de erosão, há uma redução do aquecimento global quando há uma queimada. Gente, certas questões estão tão na cara da gente, né, gente? Por exemplo, como essa aí, que com certeza, né, se há um grande lançado ao ar, né, grande fuligem, grande quantidade de gás carbônico, de monóxido de carbono, enfim, se a gente tem a poluição do ar, né, uma das consequências é o aumento, sim, tá certo, do aquecimento global, tá bom? É mais gás carbônico. Então, eu tenho aí até para vocês, as queimadas levam ao aumento e liberação de dióxido de carbono, o que contribui para o aquecimento global, para o efeito estufa. Não é verdade, gente? A gente ouve tanto falar, né? Olha aí uma das consequências, as queimadas, ok? Próxima questão. Vamos ver aí. Atenção, gente. Também questão de vestibular. Olha só, o pessoal do 7º ano já está trabalhando com questão de vestibular. Muito difícil as questões, né, gente? Para você ver como é importante a gente, desde cedo, começar a entender, né, o papel da educação ambiental na nossa vida, principalmente no nosso currículo, né, no nosso currículo escolar. Então, vamos lá. Os animais da Amazônia estão sofrendo com o desmatamento e com as queimadas provocadas pela ação do homem. As derrubadas das árvores podem trazer, né, vamos repetir, a derrubada das árvores pode fazer com que a fina camada de matéria orgânica, tá, que é um material ali que está em decomposição, que são chamados de humus, né, seja levada pelas águas, tá certo? Que existem, né, constantes chuvas, né, na região, devido a ainda ter uma quantidade densa de vegetação, tá certo? Então, bom, no texto, né, contido acima aí, ó, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai justificar, né, uma vez que, então vamos complementar aí o que é que a gente está falando aí da questão, tá certo, do desmatamento e que os animais vêm sofrendo também com as queimadas, tá? Bom, a reciclagem da matéria orgânica no solo amazônico é muito lenta e necessita, né, de assombreamento da floresta para ocorrer, né? Vocês acham? Então vamos lá. O solo da Amazônia é pobre, sendo que a maior parte dos nutrientes que sustenta a floresta é trazida pela água da chuva? Será, gente? E as queimadas, além de destruírem os animais e as plantas, destroem também a fertilidade do solo amazônico, originalmente rico em nutrientes e minerais. D. Mesmo com a elevada fertilidade do solo amazônico, próprio para a prática agrícola, as queimadas destroem a maior riqueza da Amazônia, tá? Que é a sua biodiversidade. O que torna o solo da Amazônia fértil é a decomposição da matéria orgânica, tá? Proveniente da própria floresta, feitas por muitos decompositores. Olha os agentes decompositores. Nós vamos ver também, gente, existentes no solo. Essa questão ela está perfeita aí, não é verdade? A gente tem aí, ó, a resposta marcada, a que mais, né, chega junto do enunciado, que pode justificar o enunciado, seria a alternativa E. Ok, gente? Então a gente sabe que o solo da floresta amazônica ela é bastante fértil, tá? E que a decomposição da matéria orgânica, tá? Ela é feita do próprio resíduo que a floresta traz para o solo, tá certo? E aí quem age são os decompositores,
que existem no próprio solo. Tá bom, gente? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima. E vamos lá. Sim, antes tem aqui, ó. Eu gosto sempre de colocar esse anunciado para que vocês possam entender por que foi marcado a alternativa E. Olha aí, o solo da Amazônia depende da decomposição da matéria orgânica para se manter fértil, para que as plantas possam sempre, né, quando uma tomba sozinha naturalmente, né, é o período, a gente sabe que, né, todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, quando uma árvore ela se tomba, tá certo? Ela tem que ter ali um solo fértil para que os frutos dessas árvores possam germinar, tá certo? E possam crescer, substituindo aquela árvore que tombou. Então, gente, o desmatamento vai afetar diretamente a fertilidade desse solo e aí, consequentemente, as plantas não vão se desenvolver. Não vai haver um reflorestamento. Aquela planta que tombou, ela pode até nem conseguir, né, devido à falta de fertilização do solo, crescer uma planta, né, originada igual da mesma espécie, tá certo? Então vamos lá. Bom, gente, chegou a hora de vocês conhecerem aí, para todo mundo em casa participar, para todo mundo aí, ó, brincar, gente, que é o jogo de tabuleiro. Vamos brincar e aprender com toda a família aí, ó, que tá todo mundo aí nesse isolamento social, ok? São atividades educativas relacionadas à educação ambiental, tá certo? Então vamos ver aí. Então, gente, né? É uma atividade que toda a família pode participar, os amigos, enfim, chama todo mundo para brincar nesse jogo de tabuleiro, tá certo? E olha só, como é que você vai fazer para poder montar esse tabuleiro, né? Para preparar esse joguinho, tá ok? Você vai acessar, olha só, gente, aqui, ó, acessa aqui, ó, já tá o link pronto para vocês. É só, né, vocês colocarem lá, né, no computador de vocês, que vai abrir instantaneamente, ok? Ó, eu vou colocar aqui, vocês não vão ter essa oportunidade, mas ó, se eu clicar aqui, tá bom? Vou clicar para vocês verem. Ó, cliquei. Observa lá o que é que vai acontecer. Tá? Olha só, tá abrindo aqui joguinho aqui para vocês terem acesso. Prepara, gente, esse joguinho para vocês se divertirem. Por quê? Porque tá certo? Muita coisa sobre educação ambiental, tá bom? Então abriu, ó, já está pronto aqui. Então vocês podem, ó, dar uma subidinha, ler aqui, ó, tudinho direitinho como é que se joga, instruções do jogo, a temática do jogo, que é brincar e aprender, tá certo? Então aqui os objetivos do jogo, ó, melhorar a relação ensino-aprendizagem, né, de forma lúdica, sensibilizar os estudantes para os temas biomas brasileiros, mudanças climáticas e água, né, abordar a educação ambiental de forma atrativa e motivadora. Então, isso aqui é para a família inteira. Lembre-se, vocês são agentes multiplicadores, ok? Os materiais necessários para poder montar, olha como é que ele vai ficar aqui, ó. Depois que vocês imprimirem, né, cortarem aqui, ó, aí você vai estar com o tabuleirozinho pronto, ok? Aqui, ó, as fichinhas, cada um vai ter uma cor para poder sair jogando para ver quem chega primeiro. Precisa dos dados, ok? Porque onde vocês pararem, na cor amarela tem as perguntas e na cor verde tem as perguntas, ok? Então, façam, gente, é bastante divertido as regras, para ninguém aí, né, enganar ninguém, não vou nem dizer roubar, né, enganar ninguém, ok? Os resultados esperados aqui, ó, é muito bom. Alô, papai, alô, mamãe, né? Ajudem aí, tá? Os filhos de vocês a preparar aí esse jogo que é maravilhoso para toda a família se divertir, tá bom? O professor vai se despedindo de vocês, pedindo mais uma vez aí que o professor fica morrendo de saudade, gente. Então fala com o professor, vamos interagir, gente, como eu vinha falado aí na nossa gravação, tá bom? Fico aguardando aí vocês falarem comigo, tá bom? Um cheirão aí para todo mundo, um forte abraço e até a próxima aula, tá bom? Tchau, gente!